Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube. Eu sou o Marcos. E eu sou a Bu. E hoje a gente vai falar sobre a filosofia em Dark. E a gente ficou muito feliz quando a gente viu lá nos nossos comentários que vocês embarcaram nessa ideia de fazer um vídeo sobre a filosofia de Dark. E inicialmente a gente tinha pensado em fazer um único vídeo. Só que, enquanto a gente estudava os assuntos, a gente percebeu que ia ser coisa demais. São muitos temas, né? Ia ser muito denso e a gente ia ficar muito superficial ali, então não ia valer a pena fazer. Pensando nisso, a gente decidiu fazer uma playlist de vídeos sobre filosofia em Dark. Então, assim, vai comentando pra gente quais assuntos vocês estão gostando mais, curtindo mais. Vai comentando que a gente vai ajustando os vídeos. Exatamente, porque assim, a nossa ideia é fazer uma playlist. Só que, óbvio, se ninguém gostar desse vídeo, né, a gente não vai continuar. Então comenta aqui, vai ser muito importante pra gente esse feedback. Pra esse vídeo específico, a gente vai ter um fio condutor, que não é o fio de Ariadne, mas é o fio do destino. Então todos os pensadores e filósofos que a gente falar nesse vídeo, eles falam sobre o tema destino. Então a gente vai começar pelo início mesmo, né, pegando o gancho aí da primeira citação que aparece na série. A gente poderia até começar pelo fim, né? É, porque em Dark o fim é o início e o início é o fim. Mas a gente vai começar pelo início mesmo. A gente decidiu pelo início. E o primeiro trecho que aparece na primeira temporada, no primeiro episódio de Dark, é um epígrafe do Einstein. E ele fala o seguinte: a diferença entre passado, presente e futuro é só uma ilusão persistente. Esse foi o trecho de uma carta que o Einstein ele fez para consolar a família de um amigo dele que tinha morrido. O que é bem interessante porque é uma frase bem parecida com a que o Henry Townhouse fala também na carruagem pro filho dele, né? Que ele fala pro pequeno Gustav para consolar ele da morte da mãe, né? Que ele fala: tudo que já viveu, vive para sempre no infinito do tempo. É quase que uma releitura da frase do Einstein, né? E é muito interessante porque o Einstein, a gente não vai falar muito aqui sobre física, né? Enfim, a gente é de humanas. Mas o Einstein, ele acreditava muito na relatividade do tempo. O tempo como uma quarta dimensão. Então, essa frase tem tudo a ver pra ele, de ser um ciclo infinito, né? E as coisas acontecem sempre ao mesmo tempo. Então, a pegada que a gente vai dar aqui nesse vídeo tem a ver com isso, mas é mais pro lado da humanos, né? Mais pro lado da filosofia. Como a gente já falou, o Einstein, ele acreditava na relatividade do tempo. E isso casa direitinho com o conceito que a série Dark dá pro tempo, que é uma coisa circular. Presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo, em vez de ser aquela fórmula linear que a gente conhece sobre o tempo. Então essa questão da discussão do destino, do que é o destino, né, fica muito mais complexa quando você pode viajar no tempo e modificar suas ações, né? Sim. Aliás, a viagem no tempo é um tema muito recorrente, né, na ficção científica, nas obras, e quase sempre ele é usado como recurso pro personagem que não aceita o destino dele, né? Ele quer voltar no tempo para poder mudar e ter um destino diferente. Ou ele quer avançar no tempo para ter um vislumbre de qual é o destino dele, né? Para ele entender se ele tá indo no caminho certo. Verdade, pra ver se ele curte ou não aquilo ali. E essa discussão, né, se é possível modificar o seu destino, né, alterar o futuro, alterar o que tá reservado para você pelos deuses, ela tá muito presente também na tragédia grega, né? Nas grandes tragédias gregas, em que a principal questão normalmente é um personagem tentando fugir de um destino trágico e a gente já sabe que ele não vai conseguir, né? Que ele tá fadado a repetir aquele destino e que ele não vai conseguir modificar ele por mais que ele tente. E Dark poderia muito bem ser uma tragédia grega, né? A gente tem o cara que casa com a tia e aí o outro mata o pai. Mata o pai, mata a mãe é a tia, a irmã é a... sei lá. Então assim, Dark poderia ser de fato uma tragédia grega reinventada, né? A gente até tem uma referência na série sobre Ariadne, a grande história sobre Teseu, enfim. Só que uma das diferenças em Dark é que não são os deuses que estão controlando e definindo o futuro e o destino dos personagens, né? Até porque o Adam fala que Deus é o tempo, na verdade. Gott ist Zeit. Então, eles estão querendo tomar as rédeas do próprio destino. As pessoas estão agindo como deuses, né? Sim, conectando com um dos filósofos que a gente vai tratar mais nesse vídeo, que é o Nietzsche, né? Que tem a célebre frase Deus está morto, que é super mal compreendido e tudo. Falam muito sobre isso, né? No mundo que já está profundamente arraigado pela ciência, né? Faria sentido ainda ter um Deus ou deuses controlando o destino? Ou é muito mais a gente que atua sobre o nosso próprio destino, né? Porque o que dá muito mais responsabilidade pra gente e pras nossas ações, né? Pois é, porque é muito fácil a gente culpar os deuses pela nossa vida dar errado, em vez de a gente se responsabilizar pelas coisas que a gente anda fazendo ruim, né? Mas segura um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. A gente vai começar agora, então, a introduzir esse assunto falando do Shakespeare, que se inspirou muito nas tragédias gregas para fazer sua arte lá no teatro. Em um dos episódios de Dark, ele começa justamente com uma citação de Shakespeare, que fala o seguinte: o inferno está vazio e os demônios estão todos aqui. Isso é uma frase muito interessante e dá pra gente realmente fazer um paralelo
paralelo com o que o Adam acha, né? O Adam, ele tá achando que todos os demônios estão na Terra, ele cansou de viver nesse ciclo eterno de sofrimento sem fim, e ele acha que o paraíso é o nada, é a inexistência, é a escuridão, porque os demônios estão todos ali. Então, assim, no fundo, o Adam quer quebrar o ciclo, né? Acho que a gente acredita durante a série inteira que ele quer perpetuar as coisas como elas são. E aí, no destino final, como ele é. a gente descobre que, na verdade, não. Ele estava sempre querendo manter tudo acontecendo como sempre aconteceu pra conseguir uma brecha pra matar a Marta que estava carregando o bebê do Jonas, que era o que ele acreditava que dava origem a todo esse ciclo. O que é diferente da postura da Eva e da relação dela com o destino, né? Sim, lá em Dark, o Adam, ele representa a vontade de continuar mantendo as coisas como são pra chegar lá no finalzinho e conseguir quebrar o ciclo. Já a Eva, não. A Eva, ela quase que aceitou que a vida dela ia ser essa, ia ser um grande sofrimento. Ela ia matar o Jonas, que era o amorzinho lá dela. Ela ia parir um cara que é um... Nem nome ele tem, gente. Não deve matar um telecinho pra ele não ter nome. Trevoso sem nome. Mas ela aceitou isso, porque ela percebeu que a única forma dela sobreviver e estar viva e o mundo que ela conhece continuar existindo era se esse ciclo louco ficasse perpetuando pra sempre, eternamente. Então, em oposição ao Adam, que queria quebrar o ciclo pra finalmente chegar no paraíso, que eu não sei se ele contou pra todo mundo, tá? Eu acho que ele escondeu que o paraíso era inexistência. Eu acho que tava todo mundo achando ali que o paraíso era real. Ele foi um sacana que escondeu que ele só queria não existir. Maneirão, né? Esse paraíso. Não tem ninguém, não tem nada. É aquela grande questão que a gente tem, o que acontece depois que a gente morre, não é mesmo? Então o Adam, ele achava isso e já a Eva não. A Eva aceitou que ela ia ficar nesse ciclo muito louco pra sempre, porque ela preferia estar viva, né? Então é sobre isso que a gente vai tentar falar e trazendo Nietzsche pra ajudar a explicar um pouco o que é isso, né? Essas formas diferentes de lidar com o destino que lhe é imposto, né? Você se conforma, você aceita ou você luta todo o tempo pra tentar modificar ele, né? Mas antes de entrar no Nietzsche, vamos só falar de um outro autor, que é Albert Camus, né? Que também é um filósofo, que também fala desse tema e que pode ajudar um pouco a gente também nessa discussão. Ele tem uma obra chamada O Mito do Sísifo, que ele se inspira, né, no mito antigo do Sísifo, que teria sido um homem, se eu não me engano, um rei grego que teria traído os deuses, e os deuses condenaram ele a um castigo eterno. Nunca trai os deuses. Esse castigo é bem curioso, né? Ele estaria condenado a rolar uma bola gigante de pedra até o alto de uma montanha, só pra quando chegar lá, jogar ela pra baixo, deixar ela rolar de volta, depois descer e começar a empurrar ela de novo e fazer isso perpetuamente pra sempre, a vida inteira dele. Sem nenhum propósito, então, né, coitado? Então, essa que é a discussão, exatamente. Seria possível o Sísifo, com essa condenação de repetir tudo e ter aquela tarefa enfadonha todos os dias, encontrar um propósito? O que o Albert Camus traz, com uma releitura para esse mito do Sísifo, a gente precisa imaginar o Sísifo feliz. O que é bem interessante, né? Não sei se no caso da Eva, você acha que a Eva estava feliz em perpetuar, carregar essa pedra através das idades e dos tempos e perpetuando aquele mesmo ciclo? Olha, eu não sei se ela tava feliz, mas eu sei que ela tava conformada. Feliz talvez seja forçar muito a barra, mas era tudo que ela tinha. Ela não tava pronta pra abdicar da vida dela como ela conhecia, nem do mundo dela. Então ela aceitou, ela falou, Beleza, é pra ficar repetindo isso aqui, carregando essa pedra só pra ver ela rolar de novo no chão? Então eu vou fazer isso. Um dos primeiros estágios, né, dessa nossa relação com o destino, primeiro seria negar, né, não aceitar esse destino, ter uma vida de sofrimento e tristeza, né, de pesar. O segundo passo seria meio que se conformar, tá bom, é isso mesmo. O que Albert Camus tenta trazer com o mito do Sísifo você não deve só se conformar, você tem que imaginar o Sísifo, ou você lá nessa reprodução eterna, feliz. Ou seja, encontrando uma liberdade naquilo, né? O que ele desafia é exatamente isso. O Sísifo ali preso, ele consegue ser livre na mente dele se ele encontrar felicidade naquele dia a dia dele. O que combina muito com Dark, porque a discussão toda da série é livre-arbítrio versus o determinismo, mas isso é um assunto para outro vídeo. E eu acho que ninguém é muito feliz ali em Dark, não, né? Pelo menos ninguém. porque é meio dark, tá todo mundo triste o tempo todo. Vocês já viram alguém sorrir? Manda um print pra gente, se tem alguma cena de alguém assim, ó. Talvez ninguém tenha conseguido aceitar o destino ali, né? E é exatamente essa conexão que a gente faz com o Nietzsche. Ele tem uma leitura parecida com essa do mito do Sísifo, né? Ele faz uma alegoria. Alegoria quando os filósofos fazem uma viagem de Dorgas. Aí ele fala que é uma alegoria. Ele tem uma alegoria em um dos textos dele que ele questiona. Imagina que você tá dormindo no seu quarto, um dia normal, uma noite normal, entra um demônio nele e fala. E aí eu vou ler realmente porque é bem legal mesmo. Esta vida, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá
de novo nela. Mas cada dor, cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim, também essa aranha e esse luar entre as árvores e também esse instante eu mesmo, a perene ampulheta do existir será sempre virada novamente. E você com ela, partícula de poeira. Então nessa alegoria, o que ele pergunta... Muito feliz, né? Por sinal. Entrou o demônio no meu quarto. O que ele pergunta em seguida, Nietzsche pergunta, é o seguinte: você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso no qual lhe responderia: você é um deus e jamais ouvi coisa tão divina? Eu rangeria os dentes porque eu tenho bruxismo. O que ele pergunta aqui é como é que você vai aceitar essa notícia que o demônio veio trazer pra você. Você vai falar, meu Deus, que horror, eu não quero viver isso pra sempre, eu não aguento mais viver essa vida que eu tô vivendo. Você vai considerar uma maldição ou você vai considerar como uma bênção? Porque se você vê a sua vida, você consegue encontrar felicidade na sua vida, lá como Sísifo, né, que a gente falou, não só aceitar, mas ter felicidade, encontrar propósito naquilo, você pode virar pra ele e falar, cara, isso é uma bênção. Eu quero viver isso pra sempre, repetindo sempre essa vida que eu tenho. Ou então, se você acha que aquilo é uma maldição, você vai falar, você tá doido, meu irmão, vamos morrer aqui, eu quero essa, uma só tá bom demais, entendeu? Não aguento mais sofrer. E aí, de novo, a gente entra pra dicotomia entre o pensamento do Adam e o pensamento da Eva. O Adam é o cara que falou, você tá doido, você é um demônio, entendeu? Na verdade, a gente vai chegar um pouquinho mais depois falando sobre por que o Adam teve que se tornar o Adam pra quebrar o ciclo, mas ele chegou e falou, não, olha só, não aceito isso aqui não, eu quero quebrar esse ciclo porque ninguém merece viver essa vida. Já a Eva falou, Irmão, eu topo. Eu vou literalmente vender minha alma pro demônio só pra continuar vivendo. Mas como a gente falou, ela meio que se conforma, né? Ela não tá feliz com um grande propósito naquela vida. A cara dela de sofrimento, gente. Sério. Ninguém tá feliz, não. Então, muitos autores, quando fazem essa releitura de Nietzsche, tratam esse eterno retorno, né? Esse desafio do demônio, que é chamado de o eterno retorno, como um desafio ético, né? O que a gente quer incluir na nossa vida para que a gente fique feliz e viver aquilo eternamente repetidas vezes. Tem um filme chamado Questão do Tempo que fala muito bem sobre isso, né? Você sempre tratar a vida que você tá vivendo como se fosse algo que você pudesse viver eternamente, pra você sempre ser o seu melhor você. Então, assim, Nietzsche, muita gente fala que ele é pessimista, né? Assim, ele é nihilista. Ele acredita que, de fato, não tem um propósito, uma força maior ou um destino pré-traçado. Mas ele, a partir desse nihilismo, ele traz uma visão positiva, assim, porque ele acredita que, se não tem sentido, você pode criar o seu sentido, você tem que buscar pro seu destino, pro seu dia a dia, essa vida da qual você se orgulha e você é tão feliz que você ficaria feliz em repetir ela diversas vezes, caso isso lhe fosse imposto. Então ele não é tão pessimista assim, vai. Não sei, eu tenho dificuldade, gente. Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, assim, eu sempre acho que quem não é otimista é pessimista, mas tá me convencendo. Então Nietzsche fala muito desse duplo sim, né? Dizer sim pras coisas boas, mas dizer sim pras coisas ruins também. Em Dark, muita coisa acontece porque alguns personagens não querem dizer sim pra algumas coisas ruins, né? Não, exatamente. Eles querem fugir do destino deles o tempo inteiro. Existem muitos personagens emblemáticos que justamente eles querem quebrar o ciclo, porque eles já se viram no futuro e não acharam muito legal. Ou tem outras tragédias que estão na família dele, né? Tipo a Cláudia, né? Exatamente. Que a filha dela, a Regina, morre e ela tenta voltar no tempo. Exatamente. Ela quer um mundo em que a Regina não sofra. E também tem o Noah, que ele quer um mundo em que ele consiga reencontrar a sua filha perdida. Então, assim, as pessoas, elas começam a fazer coisas horríveis pra conseguir uma brecha pra, de fato, quebrar o ciclo. A Cláudia é um exemplo clássico da tragédia grega, né? Como se os deuses, o destino tivesse imposto pra ela esse futuro horrível de perder a filha. A Cláudia idosa, ela fala pra Cláudia mais nova que existe um mundo em que a Regina não precisa morrer. Só que aí, essa Cláudia mais nova, com o passar do tempo, lá no pós-apocalipse, ela percebe, com a visita da Cláudia do mundo 2, que na verdade, mesmo que a Regina não morra, o destino dela vai ser sofrer eternamente, porque ela sempre vai pegar câncer. Ela sempre vai ficar tempos durante um estado terminal, até que depois de muito sofrimento, ela vai morrer. Isso acontece nos dois mundos. Então não adianta tentar desafiar os deuses, né? E nesse caso, em Dark, Deus é o tempo, né? Sim, o Adam fala isso pra gente, que Deus é o tempo. Então a Cláudia, o que ela faz, quando ela percebe que o que ela tá fazendo, na verdade, é perpetuar o sofrimento da filha num ciclo eterno, o que ela faz? Ela mata a Cláudia do mundo 2. Ela fala, não aceito isso não, quem manda aqui sou eu. Eu vou fazer uma forma de quebrar esse ciclo da minha filha ficar viva. Foi um pouco egoísta? Foi.
Por quê? Vamos explicar, né? Mas é como se ela tomasse as rédeas do destino dela, né? Sim, ela toma as rédeas do seu próprio destino. Que é um pouco o que o Nietzsche fala lá, né? Ele não acha que você tem que aceitar, dizer sim pro seu destino e acabou. Ele acha que você tem que atuar pra construir o destino que você quer viver pra sempre. É isso. Ela faz exatamente isso. Ela mexe todos os pauzinhos. No final das contas, gente... Cláudia, rainha da porra toda, né? Ela foi quem mandou nessa série, conseguiu convencer o Adam. Gente, é maravilhoso aquela cena que ela fala... Você não sabe jogar esse jogo, não. Fica quietinha aqui. Ele achando que tinha todas as respostas, né? Mas não tinha coisa nenhuma. Ela é realmente uma personagem de tragédia grega, que desafia o Deus e luta ali quase que de igual pra igual, né? Com os deuses, com o tempo. Né? Ela não é Adam, ela não é Eva. Ela só é a Cláudia. Mas ela conseguiu. Por que eu falei que a Cláudia foi egoísta? Lá no mundo original, a família toda dela tá salva de boaça. Ela sobrevive no mundo original e a Regina também sobrevive no mundo original. Então, assim, a família dela, tanto ela quanto a Regina, estavam fora desse ciclo infinito. Então, elas não foram extintas desse mundo. Não sei se o Marcos concorda, mas eu acho que em Dark, a gente pode considerar que a Cláudia foi a personagem que mais se revoltou contra esse eterno retorno de Nietzsche aí. Ela foi a pessoa que desafiou o demônio e falou: pra mim isso é uma maldição. Não quero, não aceito. Eu acho que não necessariamente se revoltou e desafiou o demônio. Ela falou: é isso mesmo? Então vambora. Vamos lá que eu vou resolver essa parada aqui. Eu vou fazer minha vida então aqui pra repetir ela pra sempre do jeito que eu quero. Já a Eva, não. A Eva, ela foi uma pessoa que falou: não é uma bênção, mas assim, estar vivo é melhor que não estar nada. Então vou aceitar, tudo bem, vou reviver tudo e vou sempre agir ativamente pra fazer com que esse ciclo de sofrimento, porque é um sofrimento, se repita pra sempre, porque tudo bem. Ela tá lá resignada, né? Igual o Sísifo carregando a pedra todo dia, mas fala: é isso aí mesmo, não tem o que fazer. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. E o Adam, não. O Adam, ele é um pouquinho mais complexo, porque, como a gente já falou, o Jonas, ele é o Adam. A gente já tinha falado isso no nosso vídeo de teoria sobre quem era o Adam, a gente acreditava que era o Jonas mesmo. Então o que acontece com ele é muito curioso, porque ele começa querendo quebrar o ciclo. E ele tenta o tempo inteiro quebrar o ciclo. Só que todas as vezes que ele faz isso, todas as vezes que ele volta no passado e encontra o seu eu jovem, ele não vira e fala: deixa eu te explicar, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer isso, isso, isso. Ele não faz isso. Por quê? Isso é uma coisa que inclusive o Noah e outros personagens falam ao longo de Dark. A gente não pode interferir no passado porque eu preciso que você se torne quem eu sou hoje. E você só vai se tornar quem eu sou hoje se você passar por todo o sofrimento, toda a dor, toda a perda. Então as suas experiências fazem quem você é hoje. Isso é muito interessante porque o Nietzsche realmente fala muito sobre isso também, né? Ele tem uma frase clássica que eu não sei como que a série não aborda, não coloca lá, né? Que é: torna-te quem tu és. Ele fala que exatamente, você tem que aceitar todo o sofrimento que você passa, porque ele te ajuda a você se tornar quem você deve vir a ser, né? Quem você é de verdade. Ele fala, inclusive, que se arrepender é errar 2 vezes, né? Porque você errou uma vez e errou de novo porque tá perdendo tempo se arrependendo daquilo. Entende que o que você fez de errado só te ajudou a chegar pra se tornar quem você é. E isso, o Jonas e o Adam, né, tem essa relação, porque o Jonas o tempo todo não quer se tornar, mas é quem ele precisa se tornar, né? Pra resolver toda aquela situação. Exatamente. Então é um dilema aí, né? Ele recusa, ele tem aversão à sua versão, né? A gente geralmente tem isso, né? A gente tem aversão a quem se parece muito com a gente. No final das contas, quando ele se torna o Adam, a gente percebe por que ele teve que matar a própria mãe, Hannah, por que ele deu um tiro na Marta, que era o amor da vida dele. Ele fez essas coisas pra tentar encontrar uma brecha lá no final do tempo, da série, pra finalmente quebrar esse ciclo de sofrimento. E aí Nietzsche entra de novo, né? Porque tem uma frase dele que essa sim tá na série, né? Que é: quando você olha muito tempo pra um abismo, o abismo olha de volta pra você. Essa é uma frase que, inclusive, é a que começa a 2ª temporada. O que tem tudo a ver, porque a 2ª temporada é sobre o Adam. É sobre o Jonas olhando pro Adam e não gostando, né? Não do que gostando, ele vê, é um abismo ou seja, pra ele. Exatamente, é um abismo pra ele, e até ele perceber que ele é o abismo, né? O abismo tá olhando de volta pra ele, sendo ele próprio, o Jonas. Então essa negação que o Jonas tem, né, em relação ao Adam, em quem ele vai se tornar, como Nietzsche diz, né, a negação é uma semente pro ressentimento, né? Então é meio que o que já tá começando a rolar ali. Gente, esse Nietzsche, hein? Ele é cheio das frases de efeito. Parece até que esse cara de Dark leram Nietzsche, né? Leram Nietzsche. Inclusive, outra frase bem legal do Nietzsche que também conecta perfeitamente com isso tudo e com toda a trajetória de Dark é: olhei para trás, olhei para frente, jamais vi tantas e tão boas coisas de uma só vez. Tem a ver com essa questão, né, de tipo aceitar o destino e achar que todo esse pacote completo, esse círculo, funciona e pode ser feliz. Isso que você falou tem alguma coisa a ver com amor fati? Parece que sim.
sim, né? Tem, o amor fati é realmente outro conceito que o Nietzsche traz como a solução para esse eterno retorno, né? Então, quando a gente tem essa questão, ele é niilista, ele é pessimista, eu acho que ele mesmo se responde quando ele traz esse conceito do amor fati. O que é o amor fati? Em latim é alguma coisa do tipo amor ao destino, né? É você abraçar o seu destino, não somente você aceitar ele, mas você estar feliz e em paz com ele. E tem um filme que a gente ama aqui no Farofa Geek, que é A Chegada, que fala justamente sobre isso, né? O filme é amor fati total, é você passar por toda a dor e sofrimento porque você aceita aquilo de bom grado, porque você não quer abrir mão do que ele vai te proporcionar. Junto do sofrimento, vai ter alegria, vai ter felicidade. Exatamente, esse amor fati é o conceito de você realmente amar a vida que você tem. Mas aí, de novo, não quer dizer que você tem que aceitar a vida como ela é e amar aquilo. Mas você pode atuar ativamente pra construir aquela vida da qual você ama, né? A gente tava debatendo aqui nos bastidores e a gente acha que em Dark ninguém tem isso do amor fati. Acho que quem mais próximo chega desse conceito é a Eva, mas de novo, o que a gente falou, a Eva ela não ama a vida que ela tá levando. Ela só aceitou porque é o que tem pra hoje. Então a gente acha que realmente esse conceito em Dark se perde um pouco. Ele não Até existe. Porque se as pessoas amassem o destino delas, talvez não ia ter tanta viagem no tempo, tanta treta, né? É a tragédia em si, né? O conceito da tragédia, né? Não tem como escapar. E a gente tá vendo aquilo agoniado e passando por um processo de catarse, né? Porque a gente tá sofrendo junto com as pessoas, sabendo que aquilo vai dar errado, vai dar ruim. Sabendo que Jonas vai virar o Adam e não tem o que fazer. Então, pra gente finalizar, vamos deixar essa pergunta. Você tá vivendo a sua vida de modo que, se aquela alegoria do demônio fosse realidade, você chegar no final da sua vida e ia falar: quero ir de novo. Que nem uma montanha-russa que você acabou de ir. Quero de novo, foi muito bom, quero de novo, vamos lá. Ai, gente, meu Deus, pesado, né? Então é isso, a gente tem que atuar pra construir a vida de forma que a gente se orgulhe e queira viver ela novamente. De novo. E novamente, e novamente. Porque vai que é exatamente isso que vai acontecer e a gente só vai descobrir no final da vida. E é isso, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo, possivelmente o primeiro vídeo sobre filosofia de Dark. Então deixa pra gente nos comentários se vocês gostaram, sobre o que vocês gostariam que a gente falasse mais. Isso ajuda a gente bastante a ter as ideias dos conteúdos. Sim, a gente tá muito animado pra manter essa playlist, a gente adora falar sobre esses assuntos, mas a gente precisa do feedback de vocês, então vocês que vão manter essa playlist viva. Não se esquece de comentar o que vocês acharam. E também de mandar esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem, porque ajuda demais o canal. Um abraço! Um beijo e até a próxima!